A outra Angélica também me pergunta o seguinte: é possível uma pessoa ter alergia ou intolerância à lactose, mesmo sem muitos sintomas? Retirei a vesícula em 2015, mas só no começo do ano percebi que quando faço ingestão de leite e queijo, sinto cólicas, fico com diarreia, algumas vezes sinto náuseas e muita dor no corpo, mas não é sempre. Ó, a alergia alimentar e a intolerância à lactose, as pessoas acabam confundindo muito, porque a alergia alimentar, bem, na verdade, você tem dois tipos. A alergia alimentar mediada pela IgE, dois não, três, né? Você tem a alergia alimentar mediada pelo anticorpo IgE, que é gravíssimo, que tem que ser visto com muito cuidado. A alergia mista, que é não mediada pela IgE e é mediada pela IgE, que também é gravíssimo por causa do componente da IgE. E a alergia alimentar não IgE mediada, que é grave, mas não grave que leva o paciente a um risco de vida iminente, talvez uma descompensação da saúde do paciente. Com o passar do tempo, o paciente acaba ficando com um certo tipo de desnutrição por causa do processo inflamatório causado pelas proteínas do leite, né? Que vão mediando processos de hipersensibilidade, mediado pelo anticorpo da classe IgG, processos de contato, celulares e muito mais, causando então aquele processo inflamatório crônico no intestino, levando então um quadro de diarreia, tá bom? Então esse quadro único e exclusivo de alergia alimentar não IgE mediada com um quadro de intolerância alimentar pode ser confundido. É lógico que a alergia alimentar não IgE mediada acaba sendo um pouco mais grave, tá? E também é mais comum em crianças. Adulto não costuma ter muita alergia alimentar não IgE mediada, tá? É mais comum em crianças, causando sangramento eventual. Já a intolerância à lactose é difícil causar sangramento, entendeu? Não é toda hora que a gente vê. A gente tem, por exemplo, na alergia alimentar não IgE mediada, a gente tem a enterocolite alérgica, a gente tem a proctocolite alérgica, que são manifestações que levam ao aparecimento de secreções como pus e sangue nas fezes. Já na intolerância alimentar a gente não tem essas manifestações, né? Então tem justamente, mas pode se confundir principalmente quando a pessoa consome pouco leite ou consome de uma forma assim não muito frequente, e quando desenvolve, então vem aquelas fezes mais pastosas ou aquosas, né? E muitas das vezes não vem com sangue, então confunde realmente. Mas você perguntou o seguinte: é possível uma pessoa ter alergia ou intolerância à lactose mesmo sem muitos sintomas? Retirei a vesícula em 2000. Não, dá sintomas, né? Retirei a vesícula em 2015, mas só no começo do ano percebi que quando faço ingestão de leite, queijo, sinto cólicas, fico com diarreia. Tem que entender também que com o passar do tempo, se você retirou a vesícula, você deve ter uma certa idade. É lógico que tem muita moça jovem retirando a vesícula por causa do uso dos anticoncepcionais. Mas costuma-se retirar mais a vesícula quando a gente tem a partir de 50 anos e tal. Com o passar do tempo, a gente vai produzindo menos lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, a tendência de nós termos uma intolerância ao leite vai aumentando com o passar da idade, tá bom? E também com a raça. Se você tem uma raça mais ligada a origens africanas, subsaarianas, então acaba havendo uma preponderância maior também, intolerância à lactose, tá bom? Então, assim, tem que ver todas essas questões, né? E você diz que também tem muita dor no corpo, mas não é sempre. Mas o que é dor no corpo? Qual a região do corpo, né? Você tem que entender realmente o que seria isso, porque corpo é o corpo inteiro, né? Mas o que você me diz dor no corpo? Quais seriam as regiões que você tem dor no corpo? Então, assim, tem que fazer um diagnóstico adequado, né? Talvez fazer um teste de tolerância à lactose. O teste de tolerância à lactose, a gente mede o açúcar em jejum e o açúcar depois do consumo da lactose, minutos após, 2, 3 vezes após o consumo da lactose, entendeu? Ou seja, você chega em jejum, faz a primeira coleta e você vai medir a sua glicose basal. Por exemplo, você chegou, a sua glicose foi 80. Então vai haver então um acréscimo bastante substancial após a ingestão da lactose, porque a lactose é um açúcar, se você não tiver intolerância, certamente. Há necessidade de haver um acréscimo se você não tiver intolerância. Por quê? Porque esse açúcar ingerido, ele vai ser digerido pela lactase e vai ser absorvido. Então, se houver um aumento na curva da glicose basal, certamente a gente pode pensar numa não intolerância à lactose. Agora, se não houver esse aumento da curva da glicose basal, ou aumentar muito pouco, então a gente pode pensar que você realmente não absorveu a lactose,
porque a lactase não agiu na lactose e, consequentemente, esse açúcar não foi absorvido, não aumentando no exame de sangue. Então a gente pode pressupor que você teria uma intolerância à lactose, fazendo com que essa lactose ficasse na luz intestinal, dentro do intestino, servindo de alimento para a bactéria, e então provocando uma desbiose, provocando um aumento, uma proliferação de bactérias de forma desordenada com o aumento da fermentação, tá bom? Então é isso aí, Anja, causando então os efeitos. Agora, em relação ao teste da alergia, a possível alergia alimentar, o teste de provocação, porque não adianta a gente pedir anticorpos da classe IgG, nem IgE, que isso não vai ajudar em nada, entendeu? IgG então muito menos. A IgE ainda pode ajudar um pouco, pode mostrar alguns alimentos sensíveis, né? Mas se você tem somente manifestações gastrointestinais, aquela positividade da classe IgE não vai indicar que você tem uma alergia IgE mediada. Se você tem somente manifestações gastrointestinais, entendeu? Você só indicaria alguma coisa mais grave se você tivesse uma IgE positiva com manifestações em outras partes do corpo, né? Como eu havia falado, as manifestações anafiláticas, possíveis manifestações anafiláticas, entendeu? Então, nesse caso, você realmente fazer um teste de provocação com leite supervisionado por uma equipe especializada e dentro de uma unidade de alta complexidade, por exemplo, um hospital, tá bom? Um abraço, Angélica, obrigado!